Ok, mais uma vez estamos aqui, Papo Café e Fotografia, como sempre, muito especial. Deguste você também esta arte. Hoje estaremos conversando com o Chuck Martin, um americano da Filadélfia, morador de Nova York, que tem um olhar bastante descompromissado na fotografia. Uma fotografia solta, tranquila no sentido de pauta, né? Então o Chuck, que já esteve algumas vezes no Brasil e fotografou no Brasil recentemente, está aqui para falar um pouco desse compromisso dele com a fotografia, esse envolvimento, essa paixão, que ele é também professor de literatura. Hein, Chuck? Muito bom recebê-lo aqui. Muito prazer em estar aqui. Muito prazer. E nós temos uma curiosidade em saber o olhar de um americano como você, que está aqui no Brasil, que tem fotografado em alguns estados, algumas cidades, e queremos saber um pouco mais esse impulso seu da fotografia, como iniciou, né? De que forma você foi para a fotografia? Como que ela abriu o leque? Bom, de fato, para mim, a minha relação com fotografia tem tudo a ver com o Brasil. O meu pai era, digamos, fotógrafo amador, mas ele nunca conseguia fazer uma fotografia interessante, nunca na vida dele, né? Mas ele tinha máquinas muito boas, inclusive a Rolleiflex que ainda tenho, né? Sim. Mas não, eu nunca consegui nenhuma coisa. E em 1982, eu sabia que ganhei uma bolsa para visitar o Brasil para estudar a cultura afro-brasileira. E, por acaso, eu vi um amigo meu, um chinês, nascido nos Estados Unidos, e eu falei para ele, você foi para a China pela primeira vez? Ele falou, sim. E eu queria saber como ele fez com a fotografia. Ele falou, que evidentemente ele não sabia muito bem manipular a máquina e tudo errou. Então, naquele momento, eu fiz um esforço para aprender a estudar a fotografia, tá? E vim para cá no Brasil, fotografei muito, em muitos lugares do país, e quando voltei para os Estados Unidos, um amigo meu, que hoje em dia é professor de História de Arte em Duke University, em North Carolina, Carolina do Norte, ele falou, você sabe que você está fazendo alguma coisa interessante. E naquele momento, eu fiz a minha primeira exposição sobre o Brasil. Sobre o Brasil, tá? Então, foi assim que realmente fiz esse progresso, porque só queria documentar ou registrar o que estava fazendo, mas de fato eu ganhei muito mais. Então, assim... eu acho que essa forma que você iniciou, esse descompromisso, esse olhar acabou perpetuando no teu olhar, né? Absolutamente, né? Absolutamente. Então, o resultado disso é a multiplicidade no teu trabalho, né? Que ele acaba sendo um trabalho assim muito cortado, ele tem sempre cortes inusitados, e isso é interessante, né? Sim, para mim é uma tentativa para chamar o visual. Tá? Para mim, a fotografia é mais uma arte visual que tem muito a ver, por exemplo, com a pintura. Ou, no meu caso, eu acho que a fotografia tem muito a ver também com a escultura, porque há esse movimento entre um espaço, né? Então, para mim, a fotografia tem muito a ver com dimensões. Para mim, não é uma coisa plana, mas que há um certo movimento. Você tem que desenhar, né? Você tem que absolutamente, um desenho, absolutamente. Né? E por isso que também eu sou um grande fã de arte gráfica, porque isso é desenho, né? Isso é o plano. E você vamos ver algumas imagens do Chuck, né? Já tem. Que vai apresentar, né? o trabalho. Bom, posso falar um pouco sobre isso aqui? Sim, bom, geralmente, apesar de eu fazer muitos retratos, eu não mostro retratos, mas incluí este aqui, porque sou uma pessoa muito especial. Isto é o recém-falecido Zósimo Bubu, que era o ator, diretor, e por acaso ele foi uma das primeiras pessoas que conheci quando eu cheguei no Brasil a primeira vez. Então, essa fotografia é a Galeria Imã, na Vila Madalena, onde fiz uma exposição em janeiro deste ano. E a fotografia grande à esquerda é muito especial para mim, porque isto é uma fotografia de uma universidade construída por Oscar Niemeyer em Constantine, no noroeste de Argélia.
Poxa, que maravilha. Quer dizer, você ainda existe essa compatibilidade também com o trabalho arquitetônico, né? Absolutamente, eu sempre Isso gostei. Isso fica retratado nas tuas fotografias, é extremamente claro. Eu acho. Então, eu estou em São Paulo e para mim São Paulo é principalmente uma grande cidade, totalmente urbana, e para mim finalmente conhecer o estado de São Paulo, onde há esses lugares mais ou menos rurais. Eu fiquei muito impressionada por ver São Paulo nesse São visual. São Paulo é muito grande, mas ainda tem uma ruralidade bastante presente. E aqui estamos de novo em Argélia, na capital Argel, e gosto muito dessa fotografia, é um bairro muito popular, mas eu fiquei muito interessado pelos parabólicos, né? E para mim esta imagem é uma coisa internacional, mas para mim é uma citação, uma referência àquela canção do Gil. E ele canta sobre o mundo parabólico, alguma coisa. Parabólico Cambará. Então para mim, eu descobri o Gil naqueles parábolas no centro de Argélia. Tá? Quer dizer, é uma releitura musical. Exatamente. E também tem a ver com conexões. Então, isso é exatamente uma parte daquela universidade, não me lembro o nome da universidade, mas é feito pelo Niemeyer. E eu sabia que existia, e eu tive o prazer de voar de Argel para Constantine, especificamente para fotografar essa universidade. Aqui, eu chamo esta aqui, isso seria como Stonehenge, como Inglaterra, né? Aquelas pedras enormes, monolitas. Só que aqui isso é de fato o teto do meu apartamento em Nova York. Sim. Mas lá, para mim, parece como Stonehenge. Né? Realmente lembram aquelas pedras, né? Sim, e também eu gosto muito do contraste entre o preto e o azul. É muito interessante, né? Realmente é uma coisa muito bonita, né? E continua as formas, né, dos desenhos. Sempre as formas que retratam o teu olhar. E aqui podemos chamar isso mais ou menos um tipo de piada, mas isto é que lá na esquerda há a Estátua de Liberdade. Geralmente pensamos nisso como uma coisa enorme e grande, mas eu reduzi a dimensão da estátua. E lá ao lado direito isto é Manhattan, e a foto está tomada numa ilha pequena que se chama Roosevelt Island, que geralmente como Roosevelt como o presidente, provavelmente Franklin ou talvez o Theodore, não sei. Mas é uma ilha que geralmente fica fechada. Eles abrem só normalmente uns meses durante o verão. E isto como se fala, a rasteira da barca que vai entre Staten Island e Manhattan, e, evidentemente, com as aves. Isso faz parte do meu livro sobre barcas. É interessante, não posso deixar de comentar isso, porque assim, além das linhas do teu trabalho, existe sempre o contraste, né? Existe sempre algo contrastando, né? Atuando como suporte dentro das linhas, existe um contraste, né? Tem sempre, como essa imagem também, né? Que você vê que ela sai de uma área escura em primeiro plano para ir para uma área extremamente iluminada no fundo, sobrando um pouco. Né? E também nessa imagem, por exemplo, há o círculo daquela preservador de vida à esquerda. E também há tecido, para mim, quase, da forma da grade, né? E há reflexo que vem da água, porque eu acho que estava um dia chuvosa. Mas isso também é a barca. E eu fiz muitas fotos da barca, porque eu morei 3 anos naquela ilha. Então eu tinha que pegar a barca todo dia, exatamente. Mais uma vez na barca, mas isto é para mim um tipo de sonho, quase, uma pessoa ficando lá na chuva. Ficou uma luz interessante aí também, né? Exato. Para mim a fotografia, isso seria a diferença entre fotografia preto e branco e colorida. Para mim, a fotografia,
colorida tem a ver com as cores, mas preto e branco tem a ver com contraste, tons, né? Exatamente, os tons, né? e com literalmente preto e branco, contraste e forma. Para mim é geografia. Eu acho que em preto e branco você não está fotografando cores, você está fotografando a luz. Então essa fotografia é no norte de Manhattan, e isso é um grafite grande, onde eles estão comemorando as Torres Gêmeas, né? Sim. E, bom, eu conheci essas pessoas porque pintam nas paredes todo o tempo, e eles já não fazem isso no metrô porque eles são mais velhos e querem passar correndo e tentando escapar da polícia. E fiz a amizade com eles, e de fato também neste local voltei várias vezes e até fiz um filme deles pintando. Tá? Ficou muito legal. Ela é quase uma monocromia daquele azul, né? Você vê que tem 85% de azul dentro dessa fotografia, com monocromático assim, e quebrado justamente naquele contraste. Mas nós vamos parar um minutinho ali só para tomar um café, né? Papo Café e Fotografia volta daqui um segundinho. Vamos pro café. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. Estamos voltando, aliás, perdão, estamos de volta. Papo Café e Fotografia. Hoje numa conversa aqui interessantíssima também, com o fotógrafo americano, morador de Nova York, o Chuck Martin, que, como já disse, tem um olhar muito especial com relação à fotografia. Tem uma fotografia descompromissada no sentido de pauta, né? Então isso acaba fazendo uma diferença muito grande, porque a fotografia tem uma peculiaridade. Em todas as fotografias dele existem linhas, existe contraste, é uma fotografia especial. Então, Chuck, realmente é uma satisfação continuarmos esse papo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dizer só mais uma coisa sobre o meu início na fotografia. Sim. Eu comecei com essa máquina aqui, que é a Camila. Eu adorei essa fotografia e até hoje eu tenho muitos contatos de preto e branco e também coloridas que fiz com essa aqui. Essa câmera foi um grande estudo, né? Um grande laboratório para muita gente no Brasil. Absolutamente. Essa câmera Pentax, ela teve uma importância muito grande na fotografia, né? Eu acho no mundo inteiro. O mundo todo, assim, todo mundo, todos os fotógrafos da antiga tiveram uma Pentax. É uma pena que a galera que está começando agora não tem como ter uma Pentax dessa, que é uma raridade, né? Realmente faz parte de uma grande escola. Sim, porque Pentax também você tem que aprender como controlar a imagem com esta máquina. Porque a máquina é totalmente manual e fácil para usar, e eu acho que usando uma máquina dessa, você entende mais tarde como controlar a máquina chamada automática. Sim, né? Mas essa aqui é a base. Eu tenho ainda alguns filmes, de vez em quando ponho e faço algumas coisas, tanto essa quanto aquela e outras que tenho. É legal, é uma pena que, assim, acaba sendo inviável com relação ao laboratório. Absolutamente, etc, absolutamente. Mas vamos ver mais algumas imagens do Chuck, né? Estamos agora em Manhattan. E, por acaso, há uma avenida muito pequena em Harlem que se chama Manhattan Avenue.
De fato, isso não é Harlem, isso é um pouco mais para baixo do Harlem. Mas eu fiquei interessado exatamente nesse contraste entre, digamos, aquele azul, mais o ponto que é, eu acho, a lua, e mais aquela estrutura para baixo, e o nome Manhattan Avenue. Então, essa fotografia também volta como aquela outra, né, que tem assim, ela é quase uma monocromia, né, que tem essa incidência total do azul, que acaba quebrado em primeiro plano por essa imagem em branco, né, que entra ali uma construção, né? Acho muito legal, e a placa lá em cima. Sim. O seu trabalho me lembra muito desenho animado, né? A fotografia tem essa relação. Eu não sei claro. se causa essa impressão para outras pessoas, mas o trabalho dele me lembra muito desenho animado, né? Desenho animado é uma grande escola para quem vai fazer fotografia. Você lê um gibi, olha, isso também, ó, isso volta exatamente disso. Essa fotografia eu já conhecia, que é maravilhosa também, né? Esse você foi no Rio de Janeiro, foi? Sim, em Santa Teresa, e isto é evidentemente uma imagem de uma pessoa mais ou menos como Michael Jackson, e este funk da chic, porque eles têm aquele baile funk lá no Rio. Então isto é uma referência não só à música, mas ao Rio de Janeiro e para mim para Santa Teresa, porque eu acho que Santa Teresa é um lugar muito especial. Sim, para mim também. Então, essa fotografia é mais uma vez o azul, mais o azul com a divisão do branco, e também um tipo de piada, porque um lado, eu acho que o lado esquerdo é o céu mesmo que está passando um avião, e no lado do direito, no lado direito, isso é um reflexo, tá? Então, isso é mais ou menos o mesmo lugar, mas por duas versões diferentes. Então, isso é, de fato, em Argel, quando fui lá há mais ou menos um ano para fazer uma exposição no Museu de Arte Moderno de lá. Porque, se fosse mostrar isso aqui, fiz esse livro, Because of Algiers, por causa de Argel, que é principalmente fotografias de Argel, mas também há imagens do Brasil. Eu estava procurando uma imagem de Santa... Essas todas são de lá, mas há fotografias aqui do Brasil. E quando eu fui lá, eles gostaram muito do livro, e eles montaram o livro como uma exposição. Então, por exemplo, este aqui é de fato em Santa Teresa. E este aqui é em Argel, mas evidentemente pela influência europeia, as arquiteturas são muito parecidas, né? Sim. Tá? Então, existe uma dualidade, né? Exatamente. Uma cumplicidade, né? Isto. Dessas imagens. Realmente. Então, por isso, eles gostavam muito do livro, e por eles gostarem do livro, eles montaram uma exposição. Eu tive um andar inteiro só de mini fotografia. Tá? E eles produziram uma fotografia lá em Argel. Lá em Argel, que maravilha. Então, vamos ver mais algumas imagens aí do Chuck, né? Vamos, né? Isso é só uma delas, assim, né? Ok, pode soltar mais algumas imagens. Esse aqui é em Argel, e isto também é um tema com quem eu trabalhei muito. Isto aqui, pelo laço na frente há uma área, né? E dentro, atrás daquele laço, há, digamos, uma série de objetos, né? E no outro lado há o reflexo, tá? Então, de fato, a fotografia é o lugar onde se encontra três fundos diferentes, né? Então eu gostei muito de fazer esse tipo de jogo na minha fotografia. Sim. E nem sempre tem os três espaços. Né? É como se essa imagem fosse um embrulho. Isso também. Tem essa trialidade que você Sim. Tem a parte interior, a parte de atrás, e evidentemente para entender onde estão os lugares, você tem que mais ou menos ficar lá naquele espaço, porque isso não se vê na fotografia. A fotografia é só uma foto, uma história dessas áreas. Mais uma vez estamos em Santa Teresa, estamos vendo o Cristo de noite, e é engraçado porque estive lá recentemente, né? Sim, há uma semana, sim, nem consegui me lembrar exatamente
Eu tomei esta foto, estava procurando, mas não havia tempo para localizar exatamente aquele espaço. Mas isso é Santa Teresa. Mas, uma vez, isso é um pouco como aquela fotografia da Estátua da Liberdade, onde a estátua central é só um ponto reduzido, né? É só um pontíssimo de referência. Exatamente. Né? Exatamente. Tá. É bem isso mesmo. Né? E também essa fotografia... É só um pequeno detalhe, né? Exatamente. Detalhe muito ínfimo, né? E, bom, aqui no Brasil vocês têm todas essas árvores tão lindas nas paisagens. Então, esta é uma fotografia de estrada, tá? E esta foto mostra o azul, mais uma vez, do céu, mas a janela e também a árvore mesmo. E mais uma vez me remete ao gibi, né? Que, aliás, o gibi é uma coisa que está voltando, assim, está muito presente, né? O gibi hoje já é uma coisa de arte, não é só um gibi, mas me remete 100% aos gibis, né? Isso é a vida, água. Um torneiro lá no centro da parte velha da Casbah, em Argel. É muito bonita, aliás, uma torneira que literalmente ela jorra a vida. Né? Exatamente, literalmente. Agora eu gosto desse contraste entre a água, a própria parede, assim, pelo tempo marcada, né, pela sua função da água. Realmente é uma imagem muito interessante, né? E isso é outro assunto meu, que é o reflexo, tá? Então, isso seria um portal, eu acho, na parte baixa de Manhattan. E uma dessas figuras dentro lá é uma distorção pela curva da janela, mas uma das figuras sou eu. Realmente. Mas não é importante saber qual, nem que de fato que há figuras, mas isso é uma imagem. É apenas um elemento dentro de um elemento. Exato, uma série de elementos. E também essa aqui tem mais ou menos esse jogo. Isso aqui com a parte quebrada da janela, você pode saber onde fica a janela, né? E ao outro lado da janela dentro da vitrine, esse vestimento. Isso é uma vitrine, isso é um vestido normal ou é um vestido de noiva esse? Esse é um vestido de noiva. Então, para mim, isso também é uma coisa de metáfora, porque é um momento de um casamento, mas a janela já está quebrada. Então, alguma coisa que não está funcionando corretamente, né? Legal. Tem mais algumas imagens? Vai comentando, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando, é o que eu falei, assim, acaba passando muito rápido. Né? Sim, então essa fotografia aqui eu acho que é a única dessa série que é da Europa. Isto é, eu acho, no 6º bairro de Paris. Isso seria Saint-Germain-des-Prés. Então. E, bom, mais uma vez, um detalhe que pode se escapar, mas no fundo, muito obscuro pelas nuvens, são os gêmeos, antes da destruição deles. Sim, tá? Assim, as torres gêmeas. Exatamente. Exatamente, E mais uma vez, como aquelas outras duas fotografias, onde tivemos o Cristo Redentor e onde tivemos a Estátua da Liberdade, elas aparecem com pequenos detalhes. Exato. Quer dizer, é uma fotografia onde você faz uma submissão disso, né? Ele fica bem que é preciso olhar com exato, porque é fácil escapar dessa imagem, né? Sim, é muito fácil nem ver os torres nessa foto. Então, por estar acabando, nós teremos eu quero fazer a você um convite especial, como já fiz outras vezes. Eu gostaria o Papo Café e Fotografia gostaria de convidá-lo para que você, onde você estiver, nas suas andanças aí pelo mundo, você faça pequenos posts de fotografias ou de filmes e possa nos mandar para que nós possamos inserir dentro do programa Papo Café e Fotografia
vai ser um prazer. Criando esse link internacional, ou seja, a gente sempre tem assim um pouquinho você representando o Papo Café e Fotografia fora e falando um pouquinho e mandando pra gente, seria interessantíssimo. Não, eu vou fazer. Fazemos essa já feito, já aceito. Essa parceria já nesse aceito. sentido. Eu me sinto muito honrado. A primeira vez que vi o seu trabalho foi numa entrevista que estava no YouTube. E falei, pô, esse cara gostaria de conhecer. Aí, coincidentemente, você estava chegando no Brasil. Por acaso. Já me disseram, não, mas peraí, esse cara vai estar no Brasil logo, logo. Eu falei, pô, mas preciso ir lá. E foi onde fui no lançamento, né? Tá. Então, por hoje, né, agradeço muito a você. Agradeço a você. Foi muito bom. E por hoje, infelizmente, vamos ficando por aqui. Papo Café e Fotografia acaba sempre deixando um gosto de quero mais. Então, aguardem que estaremos de volta em breve. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua audiência.